Olá, está no ar mais um FEComércio Orienta e hoje o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial e segurança jurídica, um assunto super atual e que afeta a vida de todos nós. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o consultor da FEComércio São Paulo, Rony Vanzoff. Rony, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Camila, tudo bem? Olá, quem está nos assistindo. Vai ser um prazer conversar sobre esse tema tão relevante e atual. Rony, queria que você, para começar, quais são os principais benefícios e oportunidades que o uso de IA pode trazer para os negócios, principalmente para os pequenos negócios? Principalmente com a IA generativa, porque a inteligência artificial não é um assunto novo, mas a IA generativa, como o ChatGPT, entre outros, ela trouxe uma certa democratização no uso da inteligência artificial. Ela está mais acessível hoje em dia a todos. Antes ficava muito na mão dos tecnólogos de uma forma geral. Né? E hoje em dia, a IA generativa ela traz, em média, cerca de 66% a mais de produtividade para qualquer ser humano. Né? E isso existe em diversas áreas, né? Na área jurídica, na área de marketing, na área de comércio, na indústria de uma forma geral, na área da saúde, ou seja, todas as áreas estão sendo impactadas positivamente em relação ao uso da inteligência artificial. De uma forma geral, né, se diz muito que a inteligência artificial ela vai retirar de nós todo aquele tempo que a gente tem em relação a trabalhos que são teoricamente mais burocráticos ou repetitivos, para sobrar o nosso tempo para trabalhos que sejam mais intelectuais, para que a criatividade humana realmente possa se sobressair cada vez mais em razão desse tempo que a gente ganha para essa finalidade, né? Então, a IA generativa hoje em dia ela é uma questão muito de competitividade, né? Ou seja, é muito importante que as empresas, de uma forma geral, principalmente as pequenas e médias empresas, elas tenham acesso a esse tipo de ferramenta, porque se elas não tiverem acesso a esse tipo de ferramenta e não souberem utilizar esse tipo de ferramenta, elas podem perder muito em competitividade em razão desse ganho de eficiência que a IA generativa traz. Você citou alguns setores, né? Eu queria que você falasse também sobre os setores representados pela federação, como que ela pode transformar esses negócios e ajudar esses negócios. Perfeito. Imagina só, né, no setor de comércio, de uma forma geral, num chatbot com o cliente, né? Você pode substituir completamente o atendimento de um cliente por meio de um chatbot. Outra questão, né? O chatbot ele precisa ter um atendimento personalizado, porque senão ninguém vai querer conversar, né, com um robô. Todo mundo quer conversar com o ser humano, mas a partir do momento em que o robô ele entende especificamente as suas necessidades e traz respostas condizentes com as suas necessidades e resolve o seu problema, ele passa a ser muito eficiente. E para isso você precisa de muito dado e precisa de uma capacidade de processamento de dado muito eficiente. É isso que a IA generativa traz. Outra questão muito interessante, né? Imagina no marketing, você conseguir, por meio da inteligência artificial, fazer um atendimento cada vez ultra personalizado em relação aos seus clientes. Então, você vai conhecer tão bem os seus clientes e tão bem a necessidade dos seus clientes através dessa coleta de dados e do uso da inteligência artificial para aplicar esse dado de uma forma eficiente, que você vai conseguir impactá-lo de uma forma positiva e, consequentemente, vai conseguir vender mais. Na cadeia de logística, né, você vai conseguir controlar de uma forma muito mais eficiente o seu estoque, de uma forma geral, ou até mesmo na produção de conteúdos, né? Hoje em dia, a IA ela é utilizada muito na produção de conteúdo para marketing, por exemplo. Você tem a possibilidade de criar aí textos, vídeos, imagens, tudo simultaneamente de uma forma também muito mais eficiente. Então, assim, a inteligência artificial está impactando absolutamente todos os setores. Não tem qualquer setor que não é impactado pela IA, porque ela tem essa função agora que se fala muito de propósito geral, né? Você tem uma inteligência artificial que pode ser utilizada para diversas finalidades distintas. E é importante ressaltar também que é uma preocupação, né, de muitos, mas a figura humana ainda é necessária em todas essas esferas, né? Normalmente se discute muito em quais etapas da inteligência artificial você tem uma composição humana ali, um papel humano na inteligência artificial. Invariavelmente você vai ter, até porque você tem uma idealização da finalidade do uso da IA, você vai ter uma idealização humana. Por mais que você hoje em dia possa discutir com a IA, né, num brainstorm ali em relação a para que você vai utilizar uma inteligência artificial, ela pode te dar ideias para essas necessidades, normalmente você vai ter em quais dados vão ser coletados, quais vão ser as fontes desses dados que vão ser coletados, depois quais serão esses dados curados de entrada, depois nos dados de saída, o que está saindo da inteligência artificial. Normalmente se fala muito da figura do copiloto, né? Ou seja, o ser humano ele não vai ser substituído, a não ser aqueles seres humanos que não utilizem
a tecnologia para trazer esses benefícios de eficiência e produtividade. E eu também queria que você falasse agora, né, com tudo isso, quais são os riscos associados ao uso de IA nas empresas e como que também esses riscos podem impactar a segurança jurídica? Perfeito, né? Acho que como qualquer outra grande revolução que traz todos esses benefícios, da mesma forma como qualquer outra tecnologia traz seus riscos. Acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente tem que entender a inteligência artificial como uma tecnologia, né? Assim como a internet é uma tecnologia, assim como a energia elétrica é uma tecnologia. E de acordo com o uso da tecnologia, você pode ter determinados riscos. Então, o risco não é da tecnologia em si, mas o risco é do uso da tecnologia, né? Então, quais são esses riscos, né? De acordo com o emprego da tecnologia. Por exemplo, você pode ter um risco de vieses discriminatórios sociais já existentes, né? Então, tem vários testes que se fazem com a inteligência artificial. Imagina só, você vai fazer uma IA para conseguir avaliar melhor o crédito de determinada pessoa. Imagina só se tem um critério ali específico para crianças ou adolescentes, ou um viés de gênero, ou qualquer tipo de viés de raça que possa delimitar ali um score menor só por causa de uma questão discriminatória ilícita, né? Ou então, se você pede para a IA gerar uma imagem de executivos hoje em dia, e se ela gera uma imagem somente de homens brancos engravatados, sem nenhuma mulher ou sem nenhuma pessoa de outra raça. Ou você vai colocar uma IA generativa para fazer uma seleção de currículos no seu RH, e de repente, de acordo com o que essa IA aprender, ela pode ali dar uma classificação mais baixa, de acordo com a raça da pessoa, a religião ou o gênero. Então, esses vieses que são existentes na sociedade, porque IA é viés, né? IA é bias. De acordo com os dados de entrada e o modelo, pode ter mais viés ou menos viés. Então, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de mitigar esses vieses ilícitos já existentes na sociedade. Esse é um ponto. O outro ponto é a alucinação da IA, o erro da IA, né? Apesar de hoje em dia, para quem usa o ChatGPT ou outras IA generativas, tudo fazer muito sentido, as respostas serem muito verossímeis de uma forma geral, a inteligência artificial não tem a menor ideia do que ela esteja falando, né? Ela somente, por meio de dados estatísticos ali, ela forma frases que são muito compreensíveis de uma forma geral, mas ela pode falar os mais absurdos e erros grotescos que existem. Então, se você não conhecer daquele determinado assunto e, de acordo com o resultado da IA, você não tiver uma revisão humana, de repente aquele resultado pode ser completamente equivocado. E esse fenômeno se chama de alucinação da IA, ou seja, esses erros técnicos grosseiros que a IA pode motivar. Uma outra discussão é sobre propriedade intelectual, né? Porque hoje em dia se fala em IA generativa porque houve um pré-treinamento de uma quantidade massiva de dados acessíveis publicamente na internet, inclusive muitos deles conteúdos jornalísticos que, de uma forma geral, eles foram acessados para treinar a inteligência artificial e, a partir do momento que você dá um comando, vem determinada resposta, né? Então, tem uma discussão toda sobre não houve pagamento de direitos autorais para treinar essa IA. E nos resultados, aquilo que sai como resultado, eu posso proteger aquilo como um direito autoral meu, né? Não, você não pode, porque não é uma criação humana, é uma criação por inteligência artificial. Então, tem toda uma discussão também voltada para a violação de direitos autorais. Esse é um outro grande risco. Também tem riscos relacionados à segurança cibernética, né? Então, e se alguém invadir algum algoritmo, e se alguém fizer algum tipo de comando para fazer engenharia social contra pessoas idosas para fraudar essas pessoas idosas ou grupos vulneráveis de uma forma geral. Então, a todo momento, se faz testes ali sob perspectivas éticas da inteligência artificial para ver se ela não está cometendo esses vieses discriminatórios, essas alucinações, esses tipos de uso para finalidade ilícitas de IA de uma forma geral. E de que forma uma governança de IA nas empresas pode ajudar a mitigar esses riscos e garantir, né, uma aplicação ética responsável dessa tecnologia nas empresas? É muito interessante lidar com governança sob a perspectiva de tecnologia, né? E o primeiro ponto é o seguinte, existe uma cadeia de valor muito grande para a inteligência artificial. O que quer dizer isso? Quem é você como agente de inteligência artificial, falando de empresa, né? Eu sou uma empresa que eu estou desenvolvendo uma IA do zero, ou eu sou uma empresa que eu estou aplicando um modelo de IA de terceiro, por exemplo, um modelo de GPT, ou um modelo
do Meta, um modelo do Google, ou de qualquer outra empresa, eu estou incorporando esse modelo, que é um modelo que tem um propósito geral, eu estou incorporando ele para um chatbot de atendimento ao cliente, eu estou incorporando ele para fazer propaganda na minha área de marketing. Então, assim, eu preciso identificar primeiro quem sou eu nessa cadeia de valor de IA, né? A partir do momento que eu identifico quem sou eu vou avaliar a finalidade. Para que eu estou aplicando essa inteligência artificial? E por que avaliar a finalidade é muito relevante? Porque, de acordo com a finalidade, você pode ter um maior risco ou um menor risco. Então, por exemplo, imagina só se eu estou aplicando a IA naquele caso que eu mencionei de seleção de currículos. Né? Claramente, se eu tiver algum tipo de viés numa seleção de currículos, ou então vou avaliar a performance dos meus colaboradores por meio da IA, né? O resultado daquilo pode ser muito gravoso, né? Pode ali interferir diretamente numa promoção de um trabalhador ou na seleção de um currículo. É um risco maior. Se eu estou fazendo um chatbot interno para atender áreas internas, nossa, eu preciso gerar mais eficiência porque toda hora me perguntam aí questões que são rotineiras. Eu faço um chatbot para atendimento interno. Não tem o mesmo risco do que eu aplicar IA. Ah, mas agora eu quero colocar a minha IA para fazer o atendimento e responder diretamente para clientes externos. Né? A partir do momento que você abre isso para clientes externos, obviamente que o risco é maior. Se a IA der uma resposta equivocada, você pode estar se comprometendo com o seu cliente e com certeza vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil. Eu estou dizendo isso porque a partir do momento que você identifica qual que é o risco da aplicação da IA, você vai ter mais governança ou menos governança. Né? E você identificando quem é você como agente de IA, se você é um desenvolvedor de IA, se você é um implementador de IA ou se você é um mero usuário da IA, você vai saber que tipo de governança você vai conseguir fazer ou exigir de terceiros. Então, atualmente, o que as empresas estão fazendo? Primeiro, mapeando os usos de IA. Essa é a primeira fase, mapear os usos de IA. Mapeou os usos de IA, quais são as finalidades? Depois, quem sou eu? Qual que é o agente de IA? Qual papel eu estou exercendo? E a partir daí, de acordo com as IAs que trazem mais risco, eu posso fazer determinados documentos internos como uma avaliação de impacto algoritmo, que você faz uma avaliação dos dados de entrada, dos dados de saída e como que esse algoritmo está se comportando. Tem mais orientações que você pode dar para as empresas nesse sentido para se protegerem mesmo e garantir a segurança jurídica? Sim, acho que a principal recomendação, principalmente pensando aí para empresas de pequeno porte e médio porte de uma forma geral, é a revisão humana, né? Acho que invariavelmente, quando você está utilizando, por exemplo, um chatbot de criação junto com você ali para as mais variadas finalidades, é você conhecer muito daquele assunto que você está lidando e sempre fazer uma revisão daquilo que está sendo criado. Porque se fala IA generativa porque ela está gerando algo teoricamente novo, né? Então, essa revisão humana ela é muito importante de uma forma geral. E colocar uma carga de governança maior naquilo que trouxer maior risco, porque aquilo que tem maior risco você precisa realmente mitigar todas essas questões que nós estamos discutindo aqui. Agora, falando do marco regulatório que está em debate no Congresso Nacional, como você enxerga, né, esse marco? Quais benefícios e inovações ele traz? O mundo inteiro está pensando em como se regular a inteligência artificial, né? Acho que a primeira questão é a seguinte, o uso da IA não é um território sem leis. Hoje em dia já tem leis que são aplicáveis. Se a IA usa dado pessoal, e muita IA usa dado pessoal, você tem a Lei Geral de Proteção de Dados que se aplica. Se você coloca a IA para um relacionamento com o consumidor, você tem o Código de Defesa do Consumidor. Se não tem a relação de consumo, você tem o Código Civil, tem o Marco Civil da Internet. Se você usa a IA para fazer análise de crédito com dados relacionados à Lei do Cadastro Positivo, você tem a Lei de Cadastro Positivo. Então, assim, já tem muita legislação aplicável de acordo com o uso da IA, mas muito se discute que essa carga de governança, em razão dos riscos que a IA traz, principalmente para essas áreas mais críticas, né? Quando a gente fala o uso da IA para diagnósticos médicos, a área da saúde, o uso da IA em infraestruturas críticas, o uso da IA na área de comportamento humano, o uso da IA para score social, ou seja, você começar a fazer a pontuação da sociedade de uma forma geral, que são aí, muitos países declaram isso como tão crítico que deve ser vedado, você tem que ter uma legislação para se proteger. E é isso que está sendo discutido aqui no Brasil. Existem, basicamente, alguns modelos regulatórios. Existem modelos regulatórios que são mais principiológicos. O que quer dizer isso? Você estabelece princípios, como, por exemplo, não maleficência, ou seja, a IA não pode ser
utilizada ou desenvolvida para o mal, e sim para o bem. Não discriminação, segurança da informação, responsabilidade e prestação de contas, né? Explicabilidade e transparência, ou seja, você entender como que a IA chegou naquele resultado. Todos esses são abordagens principiológicas da inteligência artificial. Você estabelece esses princípios e deixa os órgãos reguladores setoriais, de acordo com esses princípios e com a interação do mercado, regular aquele mercado específico que conhece daquela tecnologia. Esse tipo de abordagem é uma abordagem utilizada, por exemplo, pelo Reino Unido. Os Estados Unidos também está pensando numa abordagem que é menos intervencionista, assim vamos dizer, sobre a perspectiva de governança. E existe outro modelo de regulatório, que principalmente da União Europeia, que ele é voltado muito para uma carga de governança de acordo com o risco da IA. Então, o modelo da União Europeia, por exemplo, classifica as IAs como de risco excessivo, como fazer esse tipo de score da sociedade é um risco excessivo que não pode ser permitido, ou outros riscos que são alto risco, e aí define-se cargas de governança de acordo com esse tipo de risco, né? E o Brasil, no Congresso Nacional, tem uma discussão muito quente sobre esse tema. Em 2021, na Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara um PL de natureza mais principiológica. Só que no Senado, agora, tem uma discussão de um PL muito mais voltado para a União Europeia, ou seja, uma carga mais densa de governança. Então, a gente está tentando encontrar esse equilíbrio aqui no Brasil e que é difícil de se encontrar esse equilíbrio. Ou seja, como que eu protejo direitos que precisam ser protegidos em razão desses riscos que a gente conversou e, mesmo assim, eu não impeço a inovação ou eu não burocratizo ainda mais a inovação no Brasil, que vai ter um custo muito grande que eu vou preferir não usar em razão desse custo, né? Então, é por aí que a gente está tentando encontrar um meio do caminho. E talvez a solução seja mesmo um meio do caminho aqui no Brasil. Acho que as discussões no Congresso estão indo mais nesse sentido, da gente encontrar uma versão própria brasileira. Nem tanto Reino Unido e Estados Unidos, nem tanto União Europeia, mas achar uma abordagem brasileira. Agora, falando sobre esse texto, pegando esse gancho da inovação, na sua visão, quais ajustes seriam necessários para não frear a inovação com essa nova regulação da inteligência artificial? Eu acho muito importante que nós sigamos uma abordagem baseada em risco, porque a maioria das IAs, elas não apresentam alto risco. Hoje em dia, quando a gente fala de IA em praticamente tudo em que a gente se relaciona, a maioria não tem um alto risco. Então, se for quebrada essa abordagem baseada em risco, você tem um problema grande que você vai ter que ter uma carga de governança para qualquer tipo de IA. Então, por exemplo, existe um capítulo ali dos direitos, que não tem nem na União Europeia, que é o direito de qualquer pessoa afetada por uma inteligência artificial de requerer algo, por exemplo, no Poder Judiciário. E tem esse tipo de capítulo do direito, tem para qualquer sistema de IA, não somente para IA baseada em alto risco. Então, o que acontece? Tem um dispositivo lá, você tem o direito de requerer a determinação humana para qualquer IA. Só que isso, imagina só, qualquer empresa que hoje em dia naturalmente vai aplicar a IA em qualquer questão de marketing, ou em qualquer questão de RH, ou em qualquer questão de logística, ou qualquer CRM hoje em dia tem inteligência artificial. Imagina só você pensar que você vai ter que empregar uma determinação humana nesse sistema de IA, porque senão qualquer pessoa afetada pelo sistema de IA pode ir no judiciário e requerer esse direito não cumprido. Então, esse é um ponto que pode interferir nessa abordagem baseada em risco. Uma outra questão é, por exemplo, a avaliação preliminar. Você tem que fazer uma avaliação preliminar como empresa para identificar se aquela IA que você está utilizando ela é de baixo risco, de alto risco ou de risco excessivo que não poderia ser aplicada. A grande questão é a seguinte, né? Na União Europeia, por exemplo, você não tem a obrigação de fazer essa avaliação preliminar. Você tem lá previsto o que é risco excessivo e, portanto, proibido, e o que é alto risco e determina ali uma governança. As empresas que se virem como que elas vão identificar ou não isso. E aqui no Brasil, por enquanto, você tem que fazer essa avaliação preliminar. Imagina só qualquer empresa de pequeno porte, para qualquer tipo de sistema de IA, tendo que guardar um documento com esse tipo de avaliação preliminar. Isso, na lógica empresarial, pode burocratizar bastante o dia a dia. Tem outras discussões, por exemplo, novas sanções administrativas, né? Ou seja, o marco regulatório traz novas sanções administrativas. E qual que é o risco? De você ter o chamado bis in idem, né? Ou seja, por um mesmo fato que é considerado ilícito, você ter uma dupla sanção. Por exemplo, imagina só que a IA utilizou dado pessoal de forma equivocada, né? De repente, você tem uma sanção
administrativa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e você vai ter uma outra sanção administrativa pela autoridade competente de IA. Então, esse arranjo regulatório de autoridade competente mais novas sanções administrativas tem que evitar que possa ter uma dupla penalização pelo mesmo fato, né? Então, tem uma série de circunstâncias aí que, se aplicadas no dia a dia, principalmente, eu acho, se quebrar essa lógica da abordagem baseada em risco, é um perigo muito grande, porque a gente tem que cobrar maior governança somente daquilo que realmente traga um alto risco no uso da IA, ou seja, ter uma preocupação do uso da IA e não da tecnologia em si. E na sua visão, as leis já existentes, o Marco Civil da Internet, a LGPD, já são suficientes ou uma regulamentação adequada é necessária? Eu acredito que atualmente dão conta, sim. A grande questão é que a gente poderia, no Brasil, esperar um pouquinho mais para entender um pouco, principalmente essas abordagens regulatórias fora do Brasil, o quanto que elas vão proteger direito e, ao mesmo tempo, elas não vão impedir a inovação. Eu não vejo nada no Brasil com um risco tão contundente, tão alto, que necessite a gente antecipar uma regulação sobre esse tema. Até mesmo porque as regulações e regulamentações, elas podem surgir de forma contextual, como aconteceu nas eleições. Haveria o grande risco de deepfakes nas eleições, foi criada uma resolução específica vedando o uso de deepfake nas eleições. E confesso que nem sei se é a melhor abordagem, porque acho que nunca a melhor abordagem é proibir o uso da tecnologia, que ela pode ser utilizada para o bem, não necessariamente para o mal. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode contextualmente aplicar determinadas legislações ou fazer novas legislações contextualmente. Então, eu acho que a gente poderia esperar mais um pouquinho, ver o que vai acontecer lá fora e, se necessário, regular contextualmente. E como as empresas brasileiras podem se preparar, né? Já que o marco regulatório está em debate, como elas podem se preparar para esse novo marco regulatório sem frear a inovação? Eu acho que, de uma forma geral, não se trata só de receio legal, né? Quando você usa a inteligência artificial. Nenhuma empresa pode e quer ter um viés discriminatório ilícito, nenhuma empresa quer ter uma alucinação de IA que vai trazer um resultado equivocado, sofrer um incidente de segurança também voltado para a IA. Então, hoje em dia, quando a gente fala de digital trust, né, que é a confiança no ambiente digital, a gente tem aí 3 pilares: proteção de dados pessoais, segurança cibernética e inteligência artificial ética e responsável. Então, acho que as empresas cada vez mais estão percebendo isso como um direito e garantia fundamental, estão percebendo isso como forma de competitividade, estão percebendo isso como forma de não ter um decréscimo em sua reputação, muito pelo contrário, conseguir utilizar isso em favor da sua própria reputação e, consequentemente, mitigar riscos regulatórios já existentes. Agora, obviamente, né, se você tem um marco regulatório da União Europeia, que já foi aprovado como AI Act, você tem um faro aqui que no Brasil há toda uma tendência de nós termos um marco regulatório aprovado ainda esse ano, porque o governo já foi claro nesse sentido. Ele quer ter um marco regulatório para possivelmente ser sancionado na reunião de cúpula do G20 em novembro. E, aparentemente, pelo menos o Senado concorda com isso, porque o Senado deu um prazo até 15 de setembro agora para se terminar o trabalho dessa comissão temporária em relação a essa discussão regulatória. As empresas precisam ficar atentas, né? E o que significa ficar atenta? Hoje em dia, né, dá para aproveitar muito da governança de proteção de dados pessoais para se aplicar para IA. Claro que não envolve tudo o dado pessoal, mas, como eu disse, grande parte envolve dado pessoal. Então, quando você vai fazer o mapeamento das atividades de tratamento, hoje em dia, as empresas já começam a mapear o uso de inteligência artificial. Então, fazer esse mapeamento já é interessante. A partir do momento que você faz esse mapeamento, você já avalia a criticidade do uso da IA. Já é uma espécie de avaliação preliminar ali que está previsto. De acordo com essa avaliação preliminar e com o risco da IA, você já pode aplicar esse tipo de carga de governança, de explicabilidade, de avaliação dos dados de entrada, de saída, para mitigar esses riscos todos, né? Então, hoje em dia, as empresas já começam a fazer isso muito mais para prevenir os riscos legais existentes e por uma questão de ética e de valores empresariais. E, consequentemente, elas estarão aí cumprindo grande parte da legislação futura. Orientações importantes, né, para as empresas. Então, dá para se preparar. Super, dá para se preparar e acho que é uma questão de evolução contínua de programas de conformidade, né? A gente teve
muito compliance anticorrupção, o compliance ambiental, diversidade dentro da pauta de ESG, e agora a gente tem novos compliances voltados para a proteção de dados, segurança cibernética, inteligência artificial, ética e responsável. Bom, agora eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do Think Tank, né, da FEComércio, que foi criado. Qual que é o papel desse órgão e como ele tem atuado frente à regulamentação de IA no Brasil? A FEComércio ela vem atuando de uma forma consistente em todas as questões regulatórias para ter uma maior segurança num ambiente digital, né? A gente acredita muito nessa economia digital, numa economia cada vez mais pautada em dados e algoritmos, e como que isso é importante para a produtividade e competitividade brasileira. Então, sempre quando a gente avalia qualquer tipo de marco regulatório que possa trazer um empecilho à inovação e principalmente afetar empresas de pequeno e médio porte, nós sempre damos as nossas sugestões e participamos ativamente no Congresso de toda essa construção, tanto da regulamentação da LGPD, como agora do marco regulatório de inteligência artificial, nós estamos atuando fortemente. E a gente decidiu recentemente criar um think tank voltado para a IA, pensando de uma forma multidisciplinar, uma forma multissetorial e também com os principais pensadores de inteligência artificial no Brasil, para a gente refletir muito além dos riscos, porque muito se fala dos riscos e pouco se fala do que realmente a IA representa, que são os benefícios para a sociedade. Então, o que a gente sempre defendeu foi um verdadeiro plano de nação para a IA, pensando em capacitação, em educação, pensando em infraestrutura, pensando cada vez mais em como o Brasil ele pode deixar de ser somente um mero consumidor de inteligência artificial para passar a ser um desenvolvedor de inteligência artificial. Sim. De uma forma geral. Que tipo de investimento a gente precisa para isso? Que tipo de incentivo a gente precisa ter para startups, por exemplo, que estão desenvolvendo IA ou que consomem um amplo número de dados para a inteligência artificial? Então, foi nessa perspectiva que a gente criou esse fintech. E, felizmente, claro, não só por causa disso, a gente já vê uma abordagem do governo muito refletida em todos esses pensamentos. Recentemente, houve uma proposta, né, pelo conselhão do Ministério da Tecnologia e Inovação para um plano brasileiro de IA, ou seja, possivelmente a gente vai ter já um decreto que vai ser o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, e com eixos condizentes como infraestrutura, desenvolvimento, educação, energias renováveis para essa alta capacidade de processamento de dados. Então, a gente vê aí cada vez mais o governo também preocupado em conciliar a inovação com proteção de direitos, felizmente. Bom, Rony, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Qual que é o seu recado final para as empresas que estão nos assistindo? Eu, como recado final, primeiro eu daria: utilize IA, porque você precisa utilizar IA para não perder em competitividade, mas, fundamentalmente, conheça a inteligência artificial para mitigar riscos. O maior benefício que a gente pode ter é usar de forma consciente e responsável novas tecnologias. E como existe uma complexidade enorme em relação à inteligência artificial, você precisa saber quem você é nessa cadeia de valor para só colher os benefícios e não todos esses riscos que a gente expôs aqui. Ótimo, muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, por todos os esclarecimentos. Obrigado, foi um prazer participar mais uma vez. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e esse foi o FEComércio Orienta sobre IA e segurança jurídica. Muito obrigada por ter nos acompanhado e até a próxima. Tchau!